lado e começa em outro, você muda totalmente de atividade, é outra empresa, como se você fechasse a empresa e começasse outra. Evidentemente que eu estou exagerando aqui, mas enfim, caricatamente, muita gente acredita nisso. Mas, olha, você vai ter que deixar de produzir petróleo para passar a fazer energia eólica, energia solar, enfim. E há atividades que são tão próximas da nossa atividade de petróleo e gás, que os mesmos fornecedores, os mesmos prestadores de serviço estão ali presentes. Por exemplo, a rejeição de carbono, o armazenamento de carbono, que requer sísmica, busca de lugares, de espaços vazios na geologia do subsolo, né, tecnologias de perfuração de poços, reinjeção, etc. Muito parecido. Então são passos muito imediatos. Gás natural, nós não exploramos ainda sequer metade do potencial que o gás natural tem como combustível de transição para a transição energética. Queimar gás natural é sabidamente menos intenso em carbono do que queimar óleo combustível e óleo diesel. Então, quando você migra para o gás natural, você está fazendo transição energética. As pessoas, alguns não consideram isso porque tem uma visão mais radical do que a transição energética, é pular do carbono direto para o renovável sem emissão nenhuma. Mas quando você diminui para o gás natural, você está fazendo uma evolução, uma inflexão em relação à transição energética, dependendo de menos carbono com algum grau ainda. Então, você produzir hidrogênio com a mistura de gás natural e energia eólica, por exemplo, que é o hidrogênio azul ou turquesa, enfim, aqueles que não é do verde ainda, pode ser uma opção, além do hidrogênio verde, que está sendo estudado como meta final. Gasificar transporte rodoviário é uma opção para sair do diesel, que tem duas funções para o Brasil: depender menos de diesel importado, já que a gente não chegou na autossuficiência do diesel e talvez não venha a chegar nunca nela, porque não seja um interesse estratégico de curto prazo, né? E também descarbonizar. Então você tem várias formas de ir costurando, participando, alimentando a transição energética, sem necessariamente tirar o foco do pré-sal e da exploração-produção como elemento principal do investimento ainda. É bom lembrar que a gente tem cerca de 83%, quanto é que vocês falaram aí? 83% do nosso investimento em EIP, né? Então, eu não consigo ver mais do que 20%, 25% de dedicação ao resto das atividades, incluindo biorefino, gás natural em conversão, energias renováveis no curto prazo, né? Isso para dar um pouquinho de números aí, porque eu sei que às vezes é difícil visualizar isso, as pessoas têm a impressão, como a gente fala muito em transição energética, que de repente vai deixar de fazer isso. Não, é porque você precisa falar do que é novo, você precisa explicar às pessoas a parte que é nova do seu plano, né? A parte que está dando certo, a parte que está tudo bem, a gente, não é que a gente deixe de falar, mas a gente tem menos perguntas a respeito, inclusive. Então a gente acaba falando menos naturalmente, mas não quer dizer absolutamente que a gente vai deixar de colocar fichas no pré-sal e na própria margem equatorial, por exemplo, que é uma nova fronteira brasileira com potencial grande. A gente não vai deixar de atuar ali, porque no curto, médio prazo nós precisamos sim do petróleo, tanto para abastecer o país quanto para financiar a própria transição energética.